Tudo bem com você? Desejo que sim, a paz do Senhor. Então vamos lá. O objetivo desse vídeo é te orientar como desenvolver o seu devocional. Eu não sei se você vai fazer sozinho, com os familiares, com o filho, somente a esposa ou o cônjuge. Isso é com você, tá bom? No meu caso, normalmente eu faço todos os dias sozinha e eventualmente eu faço também com familiares, com sobrinhos, até mesmo online. Então, nada é impedimento para que você alcance as pessoas, ajude outras pessoas, né? A palavra fala sobre os mais fortes e os mais fracos na fé. Então, né, um sempre apoiando o outro. Existem várias oportunidades e formas da gente fazer o nosso devocional. Então, vamos ao primeiro passo. Eu não quero deixar vídeo longo e nem cansativo. O primeiro passo e essencial é que diariamente você escolha um local e um momento certo para desenvolver esse devocional, né? Então, assim, no meu caso, eu gosto de fazer dentro do meu quarto no período da manhã, se eu estiver em casa. Isso eu faço antecipadamente, não no susto. É importante você organizar, você planejar. Assim como você planeja todas as outras coisas do seu dia, você tem que planejar o seu momento a sós com Deus. Se sobrar tempo, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Se sobrar tempo, a lista do nosso devocional, a lista daquilo que a gente reserva para fazer com Deus, sempre vai ser o último item. E a palavra de Deus fala que Deus deve estar acima de todas as coisas, né? E quando a gente faz isso, tudo mais será acrescentado às nossas vidas. Isso fala da disposição do nosso coração. E aí você vai falar, mas a minha vida é corrida, você não sabe, né? Aí é você com Deus, né? É tão interessante que quando alguém convida a gente para uma festa, a gente sempre encontra um espacinho na agenda, né? Ou seja, aquilo pra gente, aquilo é a nossa prioridade. Então, a gente consegue organizar o nosso momento a sós com Deus quando aquilo começa a ser a nossa prioridade. Então, você vai escolher esse melhor momento, um momento que você não vai ter distração, um momento que realmente você vai desligar o seu Wi-Fi para fazer, né, esse devocional, e o local também. Isso é muito importante. E aí, mas se aquele dia não teve jeito, né? E eu cheguei em casa, ou eu sei que eu vou chegar em casa muito cansada, não vou conseguir acordar 1 hora antes do trabalho. Foi aquele dia, né? Aconteceram vários imprevistos, então você vai ouvindo até, de repente, no YouTube, uma passagem da Bíblia no YouTube, vai ouvindo um louvor e conversando com Deus. Porém, que isso seja uma exceção e não uma rotina, tá bom? Segundo passo é leia o versículo da Bíblia. Você pode fazer o seguinte, você pode escolher um livro todo para ler de forma sequencial. Então, começando pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai ler todo o livro de Mateus. Então, se estabeleceu que você vai ler o livro de Mateus, então todo dia no seu devocional você estabeleceu que serão 15 minutos, você vai ler 1 a 2 versículos ou um capítulo todo que esteja dentro do mesmo contexto, vai meditar sobre aquela palavra e você vai orar, falar com Deus a respeito daquela palavra, aquilo que vier ao seu coração, né, que tem a ver com aquela palavra. Às vezes o Espírito Santo nesse momento vai fazer você lembrar de alguma coisa, né? Então assim, pelo menos é assim que eu faço, tá? Eu vou dar um exemplo de como que você pode fazer isso. Eu escolhi aqui o texto de Eclesiastes, que é um livro escrito pelo filho de Davi, Salomão, que ele fala a respeito do tempo para tudo, né? Que eu achei bem pertinente para a gente começar. E aí, no capítulo 3, do 1 ao 8, ele diz assim: tudo tem o seu tempo certo e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, no primeiro versículo, ele está falando assim, uma afirmativa, dizendo que para tudo tem um tempo, né? Para tudo tem um tempo e para todo propósito debaixo do céu. Não para uma coisa em relação a outra, mas para tudo, né? E aí ele começa listando que são
são essas coisas que tem tempo para tudo, né? E aí ele fala, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então, ele diz, é certo, não é que eu e você nascemos, por isso nós estamos aqui. E é certo também que o dia chegará a nossa morte. Então, existe um tempo até para a gente morrer, né? É uma afirmativa. E ele continua dizendo, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, a gente vai plantar e a gente vai regar esse plantio, cuidar desse plantio, seja ele um plantio físico, seja ele um plantio espiritual, né? Ou seja, a pessoa teve uma vida boa, uma vida familiar de cumplicidade com os seus filhos, com o seu cônjuge, ou ele é um agricultor, né, que planta e ele espera o tempo certo da colheita e durante esse período da colheita ele vai regar, ele vai fertilizar aquela terra e aí ele vai colher no tempo oportuno. Na nossa vida espiritual também é assim, não menos importante, eu acho que é até mais importante, porque é o tempo. Imagina, você teve a sua vida toda, a sua juventude, e você não plantou coisas boas, né? E eu lembro isso, um exemplo que me marcou bastante no hospital, que eu visitei um senhor e nunca ele tinha visitante, né? E ele, toda vez que eu ia lá, falava com ele e tal, a gente tinha que registrar se a pessoa estava acompanhada ou não no meu mapa, né? Da nutrição. Até por vários motivos, enfim, que não vem ao caso. E aí aquilo me entristecia, porque eu ficava me perguntando o que esse homem, esse senhor já maduro, né? Era um senhor maduro, o que será que ele plantou na tua vida? Por que será que ele não tem ninguém? E ele tinha filhos, uma coisa que ele falava é que ele tinha filhos, né? E ele ficava meio sisudo quando falava dos filhos. E eu ficava me perguntando, porque em comparação a alguns pacientes que o leito da pessoa estava sempre ali cheio de pessoas, né? Às vezes até incomodava, porque era muita gente, mas a gente via o carinho e a gente sabe que esse carinho da família faz diferença na recuperação, né? Da pessoa se recupera muito mais rápido, o torna muito menos pesado, né? A questão da internação em si. Então, imagina só, quando ele está falando aqui, há tempo para plantar e tempo para colher, né? Então, eu te convido a continuar essa leitura até o versículo 8, para que você entenda outras questões a respeito do tempo, né? Que tem tempo determinado para todas as coisas. E eu quero fechar essa reflexão com a minha compreensão que como nós estabelecemos as nossas prioridades. Eu creio que a chave dessa reflexão é essa. Se há tempo para tudo, como nós desenvolvemos as nossas prioridades sabendo disso, né? Se há tempo, ele está falando que há tempo para tudo. Ah, mas eu não tenho tempo para isso, para aquilo, né? Tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo. A palavra de Deus que está falando isso, não sou eu, né? Então, o importante é a gente parar com essa reflexão e dizer assim, como está a minha rotina hoje? Vida com Deus, vida conjugal, vida familiar, vida profissional, entre outras atividades. Cuidar da saúde, né? Como que você tem dividido o seu tempo para desenvolver todas essas coisas? Isso é importante a gente fazer de tempo em tempo para saber o quanto do nosso tempo, a parcela do nosso tempo que nós temos dedicado para cada uma delas, né? Ah, eu estou dedicando para o meu trabalho 60%, então isso quer dizer que saúde, minha vida com Deus, minha vida com a família, lazer, tenho 10% para cada uma delas, certo? É pouco a proporção. A palavra fala que em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes não tem nem 5% desse 100% do seu tempo para as coisas de Deus. Então a reflexão que eu vejo sobre esse capítulo 3 do livro de Eclesiastes é essa, né? De como eu tenho dividido em prioridade o tempo para todas as coisas na minha vida. E aí você vai listando, né? Como eu te falei, tempo com a família, tempo para lazer, tempo para Deus,
temos que ter tempo e a gente tem que dividir e a gente vai ver, quando você fizer isso, quando você dividir e classificar, você vai ver que algumas áreas na sua vida podem não estar bem porque você realmente não tem nutrido, não tem dedicado uma parcela do seu tempo para ela. E aí eu vou encerrar esse vídeo, te convido a ler essa mensagem por completo, orar, conversar com Deus, deixar Deus falar com você no teu coração e listar pedidos de oração. De repente você lembra de alguém, de alguma situação. Se você está fazendo esse devocional com outra pessoa, perguntar se ela tem um pedido de oração, né? Se lembrou de alguém. Às vezes acontece, é muito comum. O Espírito Santo de Deus, ele ministra para nós, ele faz a gente lembrar ou de alguma situação ou de alguém. Ou você já pode fazer isso antecipadamente, listar pedidos de oração naquele dia, para você juntamente com outra pessoa ou sozinho com Deus, orar por esses pedidos e fazer os seus clamores, entregar a sua vida a Deus e agradecer a Deus por tudo. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade única, Pai, de orientar e de fazer juntamente com meus familiares, meus irmãos, meus amigos, esses devocionais, Pai, que eles sejam, Pai, bênção, que eles sejam, Senhor, alcançados, que eles sejam, Senhor, ministrados, porque a sua palavra diz que quem convence o homem do pecado é o seu Espírito Santo, né? E que nós todos temos o ministério da reconciliação. E é tão bom, Pai, poder ler e meditar sobre a sua palavra, saber o que está no teu coração para nós, saber, Pai, que antes mesmo de nos achegarmos a nós, o Senhor se achega e deseja se relacionar com o homem. E é tão bom saber que existe esse desejo no nosso coração. Obrigada, Senhor, por essa linda, Pai, oportunidade e alcança essas vidas, Pai, cada vida de forma tremenda, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo e espero que você tenha um excelente devocional.